Ondas do Lima, 95.0 FM Estéreo. Notícias. Boa tarde, 12 horas 3 minutos, edição do De Terra em Terra, informativo ao jornal na antena da sua rádio em 2 Lima, edição de quarta-feira, 26 de dezembro. A Operação Natal, que terminou às 0 horas desta quarta-feira, registrou, segundo dados provisórios, 6 mortos e 23 feridos graves, valores inferiores relativamente aos registrados na mesma quadra festiva o ano passado, disse fonte do comando da GNR. Estes são dados provisórios contabilizados até à meia-noite de terça-feira, que a confirmarem-se revelam uma tendência de descida relativamente ao período homólogo do ano passado, disse a fonte do comando da GNR. Segundo a mesma fonte, até à meia-noite de segunda-feira, contaram-se 867 acidentes nas estradas portuguesas, dos quais resultaram 262 feridos ligeiros. Estes números também revelam uma diminuição em relação à Operação Natal do ano passado, disse a mesma fonte. A Operação Natal iniciou-se às 0 horas da passada sexta-feira e terminou hoje às 0 horas. Em 2011, no mesmo período, a GNR contabilizou 11 mortos e 35 feridos graves nas estradas portuguesas. Um aparatoso despiste na freguesia de Teocristo, em Viana do Castelo, fez 4 feridos ao final da tarde de ontem. As causas do acidente que ocorreu na Estrada Nacional 305 ainda não foram apuradas. 2 das vítimas ficaram em estado grave e tiveram de ser transportadas ao hospital. O antigo Hospital Psiquiátrico da Jalfa, em Caminha, estava para abrir comunidade de cuidados continuados em dezembro de 2011, mas, como previsto, um despacho conjunto desse ano dos Ministérios da Saúde e da Solidariedade Social, mas a Administração Regional de Saúde do Norte nunca deu sequência ao processo, alegando falta de cabimento orçamental. Passado um ano, o impasse mantém-se. O Instituto São João de Deus, a instituição particular de solidariedade social, que vai gerir a unidade da Jalfa, como resulta do protocolo que assinou em 2010 com a Administração Regional de Saúde do Norte, continua a aguardar autorização para abrir o equipamento. Fonte do Instituto adiantou que a estrutura está pronta a ser utilizada, mas não existe qualquer informação por parte da RS Norte sobre a matéria. O Instituto São João de Deus, que detém a concessão do imóvel por 35 anos e que já investiu 2 milhões de euros na sua reabilitação, mantém a esperança de ver a situação desbloqueada até ao final do ano. Apesar do investimento privado no edifício, este manter-se-á no domínio público. Localizada na freguesia de Âncora, esta unidade vai assegurar internamentos de longa duração na região norte, uma lacuna há muito identificada no Alto Minho. Ao todo, a unidade da Jalfa dispõe de 41 camas a integrar na Rede Nacional de Cuidados Continuados como unidade de longa duração. À porta, a Associação Portuguesa de Hotelaria, Restauração e Turismo junta-se ao apelo efetuado pelas Associações de Turismo de Lisboa e do Porto aos deputados da Assembleia da República no sentido de reverem a proposta de lei do Governo relativa às entidades regionais de turismo. Em causa está o afastamento dos agentes privados no que diz respeito à promoção turística das diferentes regiões, o que irá aumentar significativamente a despesa do Estado nesta matéria. Ao desprezar o investimento privado, sobretudo no que diz respeito à promoção externa, todo esforço ficará concentrado na esfera pública, uma atitude que a Aporte considera incoerente à luz da política que tem vindo a ser anunciada pelo Governo. A Aporte espera que o Executivo tenha o bom senso de não sacrificar o trabalho que tem vindo a ser feito pela ATL e pela ATP, em estreita colaboração com o setor privado ao nível da promoção externa. Os resultados positivos são reconhecidos publicamente e têm permitido diferenciar as marcas Lisboa e Porto no estrangeiro. Numa altura em que o posicionamento de outros destinos internacionais se revela extremamente concorrencial neste sentido e de forma a dar continuidade a este trabalho, a Aporte vê a necessidade da nova lei manter o reconhecimento da especificidade e da autonomia das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, além das 5 regiões propostas, conforme está estipulado pela atual lei. A Aporte congratula-se, entretanto, com a união de esforços entre as entidades responsáveis pela promoção externa das marcas nacionais. O município de Ponte de Lima disponibiliza mais 2 freguesias no geoportal da toponímia e números de polícia. Este serviço foi totalmente concebido pelo município, tendo por base os processos de toponímia aprovados pela Câmara Municipal para cada uma das freguesias e também do Conselho e os registros de números de polícia disponibilizados pelas juntas de freguesia. O sistema já disponibilizava dados sobre as freguesias de Anais, Arca, Cabaços, Calvelo, Feitosa, Foz Global, Fornelos, Freixo, Frias Telas, Gaifar, Gandra,
Gonduf, Mato, Navió, Poiares, Queijada, Rebordões Souto, Sandiães, Chiara, Serdelo, Vilar das Almas, Vitorino de Piães, tendo sido reforçado com as freguesias de Moreira do Lima e Cabração, encontrando-se em execução as freguesias de Torões, Sepões, Brandara, Labruja, Rebordões de Santa Maria e Ponte Lima. As restantes freguesias serão integradas logo que estejam reunidas, as condições já descritas também anteriormente. Entre a grande diversidade de dados que constam da base de dados geográfica, foram criados 2 tipos de acesso. O Geoportal Toponímia e Números de Polícia para a Internet, público em geral, disponibilizado no repositório de Geoportais Municipais, e o Geoportal para a Intranet para os serviços municipais. O primeiro desenvolvido sobre tecnologia, que permite uma navegação mais amigável, mais rápida, mais dinâmica e mais intuitiva, permite o acesso à informação essencial, tais como número de polícia, coordenadas GPS, tipo, nome de edifício, topónimo, código postal, tipo de via, designação e documento, que em reunião de Câmara aprovou o topónimo. O segundo é o autêntico repositório, que reúne um conjunto de dados que permitirão otimizar a utilização dos recursos disponíveis nos diferentes serviços municipais, estando acessível pelos serviços municipais após a autenticação. Com a disponibilização deste serviço, passa a estar assim reunido num só local um conjunto de dados que estavam dispersos, que simplesmente não existiam, como informação geográfica. Trata-se de uma base de dados geográfica que será o cerne do Sistema Municipal de Moradas, a implementar oportunamente e que permitirá aos mais diversos sistemas de gestão municipal utilizar uma única base de dados de moradas perfeitamente sistematizada e validada no terreno. O Ministério da Educação pretende a fusão dos 2 agrupamentos de escolas existentes no concelho de Caminha, o agrupamento de escolas do Val do Âncora e o agrupamento de escolas do Couriminho. A revelação foi feita em Assembleia Municipal. Os eleitos para aquele órgão autárquico repudiaram, através de uma moção, a iniciativa do Governo, considerando que tal intenção contraria o disposto na Carta Educativa do Concelho e, neste caso, constitui um manifesto de desrespeito pela vontade dos órgãos representativos do município e ainda do país, encarregados de educação e professores do Concelho, que já se manifestaram contra a fusão dos 2 agrupamentos. Os deputados da Assembleia Municipal de Caminha justificam o seu repúdio à pretensão à fusão, justificando que resultaria num mega agrupamento escolar com mais de 2 dezenas de estabelecimentos de ensino, com algumas escolas a mais de 20 km de distância e também dependentes de um único centro de decisão. Assim, a Assembleia Municipal de Caminha reitera a sua total oposição à fusão não só ao agrupamento escolar público, do agrupamento de escolas Couriminho e do agrupamento vertical de escolas do Val do Âncora. A moção aprovada por unanimidade foi já enviada ao Governo e a todas as outras entidades envolvidas neste processo. A reunião até era aguardada com alguma ansiedade por parte das direções das escolas públicas do Concelho de Ponte Lima, face ao desconhecimento do mapa definido para o agrupamento de escolas no Concelho. As direções das escolas públicas do Concelho de Ponte Lima, juntamente com a autarquia, reuniram em sede da DREN e ficaram a conhecer as intenções do Ministério da Educação para o ensino público em Ponte Lima, que poderia contrariar a carta escolar definida e a constituição dos agrupamentos por necessidades populacionais e localização geográfica do Concelho, como tinha sido estipulado. As soluções apontadas pelos responsáveis do Ministério da Tutela não foram as melhores, mas as possíveis e aceitáveis para todas as escolas do Concelho. Segundo o anúncio feito pelos responsáveis da DREN, a escola C+S Corrilhã agrupa-se à secundária de Ponte Lima, que funcionará como escola de referência no Concelho em articulação com os outros agrupamentos de Arcozelo e de Freixo e mantendo a sua autonomia, e também alargadas as competências à Escola Profissional de Ponte Lima. Todos os outros agrupamentos de escolas se mantêm conforme a criação original das escolas já existentes e inscritas na Carta Escolar do Concelho. Desde 2005 que as escolas primárias têm vindo a ser fechadas e abertos completos centros escolares. A Paredes de Coura foi o primeiro a mudar. Paredes de Coura parece conviver com a única escola de primeiro ciclo existente no Concelho, como se nunca tivesse conhecido outra realidade. 8 anos passaram desde que se tornou no primeiro concelho do país, encerrar todas as escolas primárias e concentrar os alunos num novo centro escolar, colocando-se na vanguarda da reforma educativa que o Governo levaria a cabo a partir de 2005. Desde então abriram 232 novos centros escolares e encerraram milhares de escolas por todo o país, sob protesto da maioria das populações, mas a polémica também acesa no início do processo já se dissipou em Paredes de Coura entre conformados e rendidos. Um edifício polivalente, com a altura de 2 andares, faz de hall de entrada à escola do primeiro ciclo do ensino básico Paredes de Coura.
No interior, por volta das 8h30, as correrias e gritos das dezenas de crianças vão dando lugar a filas ordenadas à frente de cada professor, que depois de conferir a presença dos seus alunos encaminham-os pelos corredores labirínticos até à respectiva sala. É o início de mais um dia de aulas no arranque do ano letivo e passados poucos minutos já se conferem os trabalhos de casa numa das salas do primeiro ano. Pela primeira vez desde a abertura da escola, apenas 3 turmas aprenderam as primeiras letras. Apesar do número total de alunos nunca ter sido tão baixo como no ano inaugural, foi precisamente a redução drástica de crianças em Paredes de Coura, distrito de Viana do Castelo, que fez a autarquia optar por encerrar as 23 escolas primárias e construir um único edifício no centro da vila. De 1985 a 2003, o número de alunos diminuiu 70%. Percorria as escolas e, neste caso, agora só se encontram cerca de 30 alunos, no máximo, no que diz respeito a algumas das escolas que encerraram no concelho de Paredes de Coura. No que diz respeito também à aglomeração dos alunos nesta escola básica em Paredes de Coura, o processo, apesar de não ter sido pacífico, está praticamente consumado. À semelhança dos anos letivos transatos, a autarquia de Ponta Barca vai dar continuidade ao programa de regime da fruta escolar. Consiste na distribuição de uma peça de fruta 2 vezes por semana aos alunos do primeiro ciclo do ensino básico das escolas públicas, que este ano são mais de 400, medida que não substitui os programas já existentes, como o do leite escolar e a distribuição de fruta nas refeições escolares. O objetivo é fomentar hábitos de consumo de alimentos benéficos para a saúde das populações mais jovens e a redução dos custos de saúde associados a regimes alimentares menos saudáveis. Paralelamente a estes programas, a autarquia está a trabalhar no sentido de traçar outras estratégias de medidas de promoção da alimentação saudável que pretende implementar durante o presente ano letivo, em parceria com o agrupamento de escolas e a unidade de cuidados da comunidade do Centro de Saúde local. A Escola Superior de Ciências Empresariais do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, em parceria com a Caixa de Crédito Agrícola e o Conselho Empresarial dos Vales do Lima e Minho, lançam pela segunda vez um desafio às empresas da região para participarem no segundo jogo de gestão Interempresas do Alto Minho, cujas candidaturas se encontram disponíveis até ao próximo dia 28 de dezembro. Este segundo jogo de gestão Interempresas do Alto Minho utiliza a plataforma CESIM Global Challenge 5, consiste numa simulação online de casos de negócios internacionais e estratégia, criado pelo CESIM, com o objetivo de desenvolver nos participantes a percepção da complexidade das decisões empresariais, aliadas a um ambiente altamente competitivo. Os participantes são convidados a gerir uma empresa, a trabalhar em equipa e a tomar decisões em domínios tão diversos como marketing, contabilidade, economia, logística, estratégia empresarial, recursos humanos, informática, entre outras áreas relacionadas com a gestão empresarial. O jogo decorre de 15 de janeiro a 22 de fevereiro, com uma jogada de treino e 5 jogadas oficiais. Recorde-se que a primeira edição contou com a participação de 21 equipas e 87 participantes dos concelhos de Valença, Vila Nova de Cerveira, Viana do Castelo, Monção e Melgaço. Quanto a mais informações sobre este segundo jogo de gestão Interempresas do Alto Minho e funcionamento da plataforma, bastará consultar o portal do Politécnico de Viana do Castelo ou da Escola Superior de Ciências Empresariais de Valença. Uma ilha espanhola do Rio Minho, junto ao Concelho de Monção, será a primeira das 14 existentes naquele curso de água internacional a abrir ao público, neste caso como centro de interpretação ambiental. Segundo dados da Capitania do Porto de Caminha, disponibilizados à agência Lusa, existem 14 ilhas em todo o troço do Rio Minho, partilhado entre Portugal e Espanha, 4 das quais são consideradas como internacionais, não sendo disputadas por nenhum dos países. São os casos de Morraceira de Seixas, Morraceira de São João de Sá e Varandas, estas mais próximas da freguesia de Lanhelas Caminha, além da Morraceira mais próxima da costa espanhola. Atribuídas à Espanha estão as ilhas Canossa, Morraceira do Grilo, Morraceira das Varandas, Vacariça e Filha Boa. Esta última com 110 mil metros quadrados, segundo o anúncio público feito pela autarquia galega de Salvaterra, que adquiriu a privados, deverá abrir ao público em 2013 como centro de interpretação ambiental. Consideradas território português no Rio Minho, são as Ilhas dos Amores, Boega e Lenta, ambas em Vila Nova de Cerveira, e as de São Pedro e Conguedo em Valença. Acessíveis praticamente apenas de barco, estas ilhas são usadas pontualmente para caça, apesar de no ano passado já terem sido áreas de pasto e cultivo. Atualmente não recebem qualquer atividade regular. No caso da Boega, a Câmara de Vila Nova de Cerveira chegou a licenciar a construção de um campo de golfe naquela ilha, projeto com vários anos que nunca saiu do papel, tendo o licenciamento já caducado. A Associação Comercial e Industrial dos Concelhos de Monção e Melgaço
em parceria com um dos seus associados, promove amanhã, 27 de dezembro, às 19h30, no auditório da Casa da Cultura, em Melgaço, uma sessão de esclarecimento sobre as alterações em matéria de emissão de faturas, com as novas regras que entram em vigor a partir de 1 de janeiro, a emissão de documentos de transporte a partir de 1 de maio e a comunicação ao Banco de Portugal de operações com o exterior. Esta sessão é da máxima importância para os empresários. Estará a cargo de Pedro Veiga, inspetor tributário da Direção de Finanças de Viana do Castelo, e Carlos Novo, economista e perito fiscal. A Câmara Municipal de Valença vai fazer amanhã, a Câmara Municipal de Viana do Castelo, irá fazer amanhã a apresentação da avaliação qualitativa e a antevisão do próximo ano, referente ao projeto Viana Criativa. A sessão decorrerá às 11 horas na Câmara Municipal de Viana do Castelo. A sessão contará com a presença de representantes de cada uma das entidades promotoras do projeto, nomeadamente da Câmara Municipal de Viana do Castelo, do Instituto Politécnico de Viana do Castelo e da Associação Empresarial de Viana. Na ocasião será feita uma avaliação das atividades levadas a cabo em 2012, no âmbito da iniciativa Viana Criativa, e apresentado então o plano de atividades programadas para o ano que se avizinha, que culminarão num congresso internacional a realizar em março de 2013. O Viana Criativa é uma iniciativa que visa impulsionar o potencial criativo da cidade através da realização de um conjunto de ações. É através deste projeto que Viana do Castelo tem vindo a assentar a sua candidatura à rede internacional Slow City. O programa Valença Finicia é um novo instrumento financeiro de apoio à dinamização empresarial que pretende estimular e orientar investimentos a realizar por micro e pequenas empresas existentes ou em fase de criação no concelho de Valença. O programa Finicia tem o objetivo de facilitar às empresas de menor dimensão o acesso ao crédito. Apresenta-se um produto financeiro inovador e atrativo, comparativamente aos produtos da mesma natureza disponibilizados no mercado, com um aporte de 10 mil euros por projeto. Os mecanismos e procedimentos de pedido de financiamento através do fundo pretendem-se simples e desburocratizados e os processos de tomada de decisão e concretização da operação rápidos. Podem candidatar-se ao programa Valença Finicia as micro e pequenas empresas do concelho que pretendam desenvolver projetos empresariais nas áreas da indústria, comércio, turismo, energia, agroindústria, construção e serviços. A Escola Superior de Ciências Empresariais de Valença e a União Empresarial do Val do Minho prestarão apoio na elaboração dos projetos e organização das respectivas candidaturas. Ao longo de 2012, 20 atividades deram protagonismo ao desporto na Eurocidade de Valença-Tui, envolvendo mais de 3 mil participantes da Galiza e do Norte de Portugal. Campeonato de Pesca Desportiva, 14 caminhadas saudáveis entre os trilhos de Valença e Tui, o segundo torneio de futebol juvenil, o primeiro Eurocidade em BTT, Eurocidade 10, o primeiro troféu Eurocidade em handball, torneio quadrangular de handball 7 e a segunda travessia à nado foram algumas das atividades que se destacaram ao longo de 2012. As atividades tiveram por objetivo reforçar a ligação entre as duas cidades, procurando conjugar os esforços e recursos em provas desportivas transversais aos dois concelhos. Para 2013 já está preparado um programa desportivo, distribuído ao longo do ano, que contempla as mais diversas atividades representativas da Eurocidade. O desporto na Eurocidade dá cumprimento aos objetivos do protocolo estabelecido entre Valença e Tui de reforçar a coesão social, revitalizar as atividades esportivas através de infraestruturas comuns, dinamizar a ação das entidades e desenvolver todas as ações que resultem na melhoria da qualidade de vida para os seus cidadãos e o fortalecimento das suas relações. A Eurocidade de Valença-Tui é um encontro de vontades de 35 mil habitantes num novo conceito de cooperação de segunda geração no âmbito europeu. Valença-Tui são duas cidades que vivem frente a frente, unidas fisicamente pelo Rio Minho e pela fronteira, que estão a institucionalizar uma cooperação que já efetiva é real na vida diária das duas comunidades. Valença e Tui têm potenciado as sinergias entre as duas cidades ao nível da promoção turística, da gestão partilhada dos equipamentos públicos e na organização dos eventos nas mais diversas áreas. Decorre hoje e amanhã 2 ações de formação destinadas a treinadores e professores de natação nas piscinas municipais em Vila Praia de Âncora. Os temas a serem ministrados serão a adaptação ao meio aquático e a natação para bebés. Trata-se de uma iniciativa da Associação de Natação do Minho, em parceria com a Câmara Municipal de Caminha, conta também com o apoio da Federação Portuguesa de Natação e do Instituto Português do Desporto e da Juventude. Este fim de semana, dias 29 e 30 de dezembro, o Teatro Diogo Bernardes, em Ponte Lima, recebe um concerto de Ano Novo. Na primeira parte serão interpretadas obras de Beethoven e Mozart. Na segunda parte será apresentada a obra de Beethoven, na fantasia coral, para coro, piano e orquestra.
Esta obra, de formato pouco habitual, inicia-se com um solo em piano, prossegue na forma de concerto para piano e orquestra sinfónica, aos quais se juntam, no final, o coro. Fantasia Coral de Beethoven promete ser um concerto memorável, mantendo assim a tradição da Academia de Música Fernandes Fão, Academia de Música de Ponte Lima, de oferecer ao público um concerto de Ano Novo, associando a este momento as bodas de prata da instituição. O evento é uma organização conjunta do município de Ponte Lima, Teatro Diogo Bernardes e da Academia de Música Fernandes Fão, que está a celebrar as bodas de prata. Os bilhetes para o concerto de Ano Novo poderão ser adquiridos no Teatro Diogo Bernardes, sendo o preço de 5 euros. Até 31 de dezembro é possível visitar nos antigos espaços do Conselho, em Viana do Castelo, na Praça da República, uma exposição de presépios doces. Esta exposição, apoiada pela Câmara Municipal de Viana do Castelo, é promovida pela Aporte, Associação Portuguesa de Hotelaria, Restauração e Turismo. Conta com a colaboração de diversas pastelarias da cidade e do Conselho, que compuseram os quadros tradicionais do presépio em massas de pastelaria. São quase 100 os projetos criativos, neste caso presépios, e cerca de 70 as árvores de Natal que podem ser admirados em caminha, elaborados a partir de diferentes materiais. As exposições estão patentes até o início do ano no posto de turismo e na sala de exposições temporárias do Museu Municipal de Caminha. Para além destas exposições, ainda podem ser apreciados os presépios em exibição no Jardim do Lar do Bom Jesus dos Marianos, em Caminha, elaborado pelos utentes e profissionais desta instituição. O Museu dos Traceiros e a Torre da Cadeia Velha expõem de 18 de dezembro a 31 de janeiro o Natal e as escolas. Trata-se de uma exposição de trabalhos confeccionados pelas escolas do Concelho de Ponte de Lima sobre a quadra natalícia. O projeto, dinamizado pelo município de Ponte de Lima em estreita colaboração com as escolas, jardins de infância e respectivos agrupamentos, contou este ano com a participação de 1.251 alunos de 55 turmas dos estabelecimentos de ensino EB1 de Ponte de Lima, EB1 de São Roque Poiares, EB1 de Cabazos, os centros educativos da Correlhã, Vitorino Piães, Ribeira, Gandra, Lagoas, Arcozelo, Trovela e Faixa. Dos jardins de infância participaram o Jardim de Infância de Sardedelo, Brandara, Poiares, Sandiães, Friastelas e Calvelo e o agrupamento de escolas de Freixo. No total são 44 trabalhos que exibem presépios, telas pintadas e colagens com recurso a variados materiais e técnicas, onde os alunos procuraram criar as suas memórias associadas ao Natal. Visita assim esta exposição na Torre da Cadeia Velha de segunda a sábado, das 9 às 12h30 e das 14 às 18 horas, no Museu dos Terceiros, de terça a domingo, das 10 às 12h30 e das 14 às 18 horas. Agora deixo-lhe uma informação que lhe poderá ser extremamente útil. A farmácia de serviço hoje em Ponte de Lima é a farmácia São Gonçalo, em Regadas, na Vila de Arcozelo, com o telefone 258-931-043. Quanto à previsão do estado do tempo, os técnicos da meteorologia apontam para esta quarta-feira, 26 de dezembro, para céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade nas regiões do litoral norte e centro, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos a norte do Cabo Carvoeiro até o início da manhã. Vento fraco soprando moderado noroeste nas terras altas, prevê-se neblina ou nevoeiro matinal e formação de geada nas regiões do interior, norte e centro. É tudo quanto a notícias por agora. A informação regional regressa à antena mais logo às 19 horas no Mosaico Informação. Até lá desejo-lhe a continuação de uma ótima quarta-feira. Notícias. Ondas do Lima, 95.0 FM Estéreo.